Hoje é um dia muito especial no calendário judaico e também no nosso calendário, que estamos nos aproximando do Natal, né? Então vou fazer duas leituras, uma falando do calendário judaico, que dia é hoje, e outra relacionada ao nosso Natal, que os cristãos comemoram o nascimento de Jesus. Sem entrar no mérito da questão, se é ou não, nós vamos falar sobre o momento que estamos vivendo, amém? E no livro de Esther, capítulo 2, verso 16, está escrito assim: Ora, quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tornara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que indicou Hagai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Mas Esther alcançava graça aos olhos de todos quantos haviam. Vamos repetir juntos? Esther alcançava graça diante de todos que haviam. Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, que é esse dia de hoje. Ela foi levada ao palácio e alcançou graça diante do rei, mais do que todas as virgens, de sorte que se lhe pôs sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era um banquete em honra de Esther. E concedeu alívio às províncias, e fez presentes com régia liberdade. Diga que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Primeiramente, uma grande alegria para mim estar no Natal em casa, que esse ano passado eu fiquei fora, né? Na África, e esse ano Deus me deu a graça de voltar e poder comemorar aqui com vocês. Então eu quero contar alguma coisa muito especial relacionada a isso que estamos vivendo. O ano passado nós falamos da graça que Deus deu à rainha Esther. Quem lembra da história? Levante sua mão. A rainha Esther, na verdade, era uma escrava, e ela alcançou graça diante de Deus. A palavra graça aqui fala que ela alcançou a plenitude da graça. A graça de Deus é uma coisa que nós traduzimos por um presente que nós não merecemos. Existe uma parcela da graça de Deus que é para todos os homens da terra, todos os animais. Quando nasce o sol todo dia, é um presente que nós não merecemos. Quando nós respiramos e alcançamos mais um dia de vida, é uma graça de Deus, que nós devemos agradecer essa graça, amém? Então diga obrigado pela graça, Senhor. Eu queria ter um provérbio, né? Quando eu viajo muito, então quando eu volto para casa eu sempre digo assim: melhor que ir é voltar. Melhor que voltar é encontrar pessoas nos esperando. Mas se eu encontrar pessoas me esperando na emboscada, não é bom. Mas então melhor que encontrar alguém me esperando é saber que são as pessoas que estão nos esperando, são pessoas que são nossa família, que nos amam e vão fazer uma festa com a nossa chegada. Aleluia. É um Provérbios que eu inventei, né? De tanto ir e vir. Certa vez eu estava muito tempo longe de casa e um pregador me disse: é muito bom você viajar, mas o melhor é você ter para onde voltar sempre, porque a volta nos faz pisar no chão e entender nossa identidade. Isso é tão importante que às vezes nós estamos com uma luta mental, uma guerra na mente,
E a única coisa boa que a gente tem são lembranças, raízes. Então, essa viagem que nós fizemos na África, por exemplo, ela trouxe isso, me fez eu lembrar de uma coisa muito importante. Os dias que a gente teve nesse ano lá foi muito intenso. Nós tivemos uma guerra que a gente nem imaginava que ia ter, uma guerra sem precedentes, e pela graça de Deus nós voltamos. E quando nós entramos no aeroporto de volta para casa, eu fui entender a plenitude da graça. No aeroporto de Kampala, de Entebbe, é proibido filmar ali, assim como Israel também. Então não pode tirar foto nem filmar. Lugar perigoso, as pessoas descem do carro, eles examinam o carro, revistam as pessoas. Um lugar muito tenso, porque ali na África é o lugar que mais tem atentados, bomba, muçulmanos. Para morrer 100 pessoas é normal. E quando nós entramos, a gente não esperava que ia conseguir chegar no aeroporto. Foi que nem um filme assim, nossa saída da África. E a gente estava tenso, orando. E de repente nós entramos no aeroporto e estava tocando uma música de hino, aleluia, aleluia. Eu digo, mas não pode, soldados aqui com o rádio ligado, tocando aleluia. Vou filmar. Aí alguém disse, não pode filmar, porque aqui... Eu pedi para ele, posso filmar? Pode filmar. E eles cantavam junto, assim, gente, dançando, parecia um culto. E eu andei um pouco e disse, não, isso aqui não é natural, isso aqui é algo sobrenatural. Deus está dizendo para nós que nós passamos da fronteira do perigo, agora entramos no aeroporto da paz. E parece que abriu um espaço naquele lugar que a gente sentia uma paz. Então essa é a graça de Deus. Então para quem pensava não voltar, você voltar para casa é uma graça de Deus. Aleluia. Você compreendeu isso? Quem está viajando e voltou para casa, é uma graça que ele alcançou. Agora existem níveis de graça que ele pode ultrapassar esse nível pequeno, que é o nível que Esther alcançou. Foi um nível de graça espetacular, sem medida. Então preste bem atenção, nós traduzimos a palavra graça por, diga comigo, favor imerecido. É como se você merecesse a morte, merecesse, enfim, ser castigado, e de repente recebe um presente. Aleluia. Então isso é graça. E quando nós agimos com graça com outra pessoa, é a mesma coisa. Então uma coisa que eu queria contar para vocês, antes de viajar para a África esse ano, eu ofertei muitas ofertas. Eu ofertei para cada pessoa que viajou conosco, eu dei um cordeiro para alguém que é um intercessor, porque Deus me instruiu assim. E quando eu estava voltando, então eu entendi que realmente foi pela graça de Deus que nós retornamos todos juntos para casa. Amém? Então essa oferta, todo final do ano, desde que eu me conheço por gente, eu lembro que a primeira Natal que eu vivi, minha mãe disse que eu tinha menos de 3 anos, mas eu lembro como se fosse hoje. A gente não tinha pão em casa, e eu com fome, né? E eu dizia para minha mãe, mãe, dá um pedaço de pão aí, mãe. Vamos contar a história de Jesus, ela falava. E contou a história de Jesus umas 500 vezes. E o sono não vinha. E criança com fome sabe como é que é, né? Aí ela, lá pelas tantas, eu disse para ela, mãe, por que não pede para Jesus mandar um pão para nós? E ela fez aquela oração, Jesus, manda um pão para nós. Na verdade não veio um pão, veio uma cuca. Bateu na porta lá o meu filho do patrão, meu pai, Nelson dos Santos Blaia.
O homem deve ser abençoado até hoje, né? Porque eu nunca esqueci aquela cuca quentinha. Sabe que a gente come pão quente, né? Bota uma água fria em cima que dá. Mas eu comi aquele pão quentinho, e aquilo gravou no meu coração. E eu me criei sempre no Natal querendo dar um pão para alguém, dar um presente para alguém, ajudar as crianças que não têm comida, servir uma festa. E isso foi nos acompanhando no ministério, já faz mais de 30 anos. E esse ano, aliás, o ano passado na África a gente foi, e eu queria muito fazer uma festa, mega festa, mas no ano passado eu não tinha muito dinheiro. E eu lembro que eu dei um cartão, peguei meu cartão, gastei tudo. E eu fui no mercado no último dia que estava lá. Nós fizemos várias festas, mas quando tu vê aquela multidão de crianças com fome, você quer fazer qualquer coisa. Eu lembro que eu falei para minha esposa: vende meu carro aí, manda dinheiro para mim. Ela disse: está parcelado. Mas a gente se envolve emocionalmente, mas isso é muito bom, porque segundo a cultura judaica, o motivo dos judeus existir é fazer o bem para outras pessoas. Essa cultura que Jesus nasceu, fazer o bem para as pessoas é mais importante do que fazer o bem para nós mesmos. Preste bem atenção nisso, hein? É mais importante você fazer alguém feliz do que você mesmo ser feliz. Então, mais importante do que você ser feliz é fazer alguém feliz, porque de qualquer forma você vai ser feliz. Então isso é muito importante, que eu vou terminar falando desse ponto muito importante. Mas o interessante é que cada ano e cada Natal que nós vivemos, sempre nós, eu e minha esposa em casa, primeiro, desde que nos convertemos, a gente encerrava o dia 25 sem um centavo no bolso, e a gente gastava tudo que tinha em folheto, em festa para crianças na favela. E cada Natal, soma o valor que a gente gastou. Vamos dizer que o primeiro Natal a gente gastou R$100. No próximo ano, aqueles R$100 era só o dízimo, porque aumentou 10 vezes mais a nossa cota. Então eu já estudei isso em 30 anos. Cada Natal, final do ano, o que nós damos de oferta torna-se o dízimo do ano que vem. Quem conseguiu entender? É uma mudança de fase. Pode ser que não seja no Natal, qualquer data, mas eu marquei isso. O ano passado eu pensei: bom, se eu conseguisse, vamos dizer tanto, se eu gastei tanto, vamos dizer que seja, esse ano Deus me deu a graça de levar 10 ou 20 vezes mais. Então eu observo que Deus muda nossa fase cada ano, de acordo com o que nós plantamos do ano que passou. Então nossa última chance de praticar essa graça apregoada nos evangelhos é numa data como essa, porque o mundo todo está quebrantado nessa data. As pessoas estão, o pobre está mais pobre do que nunca, carente. Muitos não vão ter o que comer, e outras mesas tem tanto que vai fazer mal, já tem que deixar um remedinho para fazer a digestão ali depois, não é verdade? E o que sobrar para o dia seguinte vai ser uma carne meio arrequentada, que provavelmente não vai fazer bem também. Mas a oportunidade que Deus nos dá de praticar e viver a graça de Deus. Então, primeiro ponto, diga comigo: Jesus é um presente do Pai, o Pai do céu. Então, a graça de Deus,
O amor de Deus se manifestou ao mundo quando Deus Pai entrega um presente para a humanidade, uma criança. Em toda criança que nasce tem uma esperança. Sempre as crianças também trazem algo novo para os pais. Então, por isso que o nascimento de uma criança sempre marca uma fase em nossas vidas e sempre muda alguma coisa dentro de nós para melhor. Então Jesus, quando veio, nasceu numa manjedoura e vieram ali 3 sábios reis, por divina revelação, trouxeram ouro, incenso e mirra. Então repita comigo: os sábios trazem ouro, incenso e mirra para o Rei dos Reis. Diga: o Rei dos Reis. O Rei dos Reis é Jesus. Agora eu vou contar uma história para vocês, que a parte mais emocionante que nós vivemos na África esse ano. A África é a mãe dos continentes. A África é o lugar de mais demônios por metro cúbico da face da terra. Aqui no Brasil a gente vê algumas coisas de demônios, mas tudo veio da África. E esse ano Deus, pela graça dele, nos levou a fazer algumas coisas importantes na África, que foi algo assim que a gente não merecia tanta graça de participar. A primeira coisa importante, o Uganda, que é uma nação, é a nação principal, o coração da África é Uganda, e também ali o útero da África. E aquela nação, ela teve tanto derramamento de sangue inocente dos governos passados. O presidente Idi Amin, um terrível endemoniado que matou milhões e milhões de pessoas. Ele comia carne dos inimigos. E esse cara engordou os crocodilos do Nilo de tantas milhares de pessoas. Era tanta matança na época dele que ninguém sabia por que estava morrendo e nem sabia por que estava matando. Os demônios eram tão violentos nessa época que andavam incorporados na rua e as pessoas chamavam o demônio pelo nome. É como passar o Exu Caveira, a pessoa: como é que vai Exu Caveira? Tudo bem? Ele: tudo bem, você tranca a rua. É assim. Então, África, onde todas as crianças que você vê na África, 70% delas não vão chegar a 10 anos de idade. 70% ou 80% das crianças são órfãos de pai. Tem uma coisa assim absurda. E o ano passado Deus nos levou a fazer um reconhecimento e começar um trabalho. Mas esse ano foi uma facada no coração do diabo. Nós mandamos uma mensagem para o presidente escrita: nós queremos fazer um ato profético, entregar Uganda para Jesus, porque Jesus é o Rei dos Reis. Amém? Eu acabei de ler o livro de Esther, quando a rainha Esther foi coroada pelo Rei dos Reis da sua época. A rainha Esther alcançou uma graça com o Rei dos Reis do seu tempo. E agora nós chegamos na Uganda e falamos: Jesus é o Rei dos Reis. E nós queremos presentear Uganda para Jesus. Para você ter uma ideia, veio mais de 20 nações participar do ato profético. Só que na hora o presidente não veio. Para você ter uma ideia, os muçulmanos, eles conseguiram do presidente anterior uma assinatura tornando Uganda muçulmana. Agora nós vamos lá pedir para o presidente tornar Uganda cristã. Então no primeiro dia nosso encontro foi cancelado. Os inimigos se levantaram, cercaram, não teve como nós fazê-lo. No segundo dia, outra coisa, fomos para o estádio maior e também o presidente não veio.
veio um primeiro-ministro. Eu pensei, bom, como é que eu vou fazer o ato profético se o cara não veio, né? Mas aquele homem não foi embora. Eu perguntei, você vai ficar aqui para o ato profético? Eu vou ficar. Até que hora você fica? Ele disse, o presidente mandou que eu ficasse enquanto você quiser. E o presidente disse que é para me fazer tudo que você mandar. Digo, uau. Diga graça. Isso é graça de Deus. Quando ele disse, o presidente mandou fazer tudo que você mandar. Digo, então vamos lá para o estádio. E chegou, eu preguei, falei que aquela nação foi entregue para Satanás e agora vai ser entregue para Deus. Irmãos, deu um estouro tão grande, uma trovoada em cima do estádio, que a gente jurava que vinha uma tempestade. Mas nada mais, nada menos que um sol de rachar. Está pensando no Volney, né? Se o Volney tivesse aqui, eu via a previsão do tempo. E uma luz atravessou, e todo mundo viu, a cidade toda viu. Aquilo foi algo muito forte. Eu falei, Deus está conosco. Porque este ato que eu estou falando é um ato de guerra. O muçulmano não é igual ao brasileiro, que vai ficar feliz de ver alguém tomar uma nação. E aí, se o presidente não teve coragem de ir lá, você vê como é que estava a coisa. Mas aí chegou na hora dele levar o primeiro-ministro e disse, olha, nós vamos fazer um ato profético. Quero que você dobre os joelhos aqui, entregue a nação para Jesus. Aí o cara recuou. Ele deu uma vacilada grande. Ele disse, olha, o presidente mandou você fazer tudo o que eu mandar. E o que eu quero é que dobre o joelho. E que entregue a nação para Jesus. Então foi um impasse. Ele murmurou algumas coisas lá e resolveu fazer. Já na metade da oração já estava até liberto. Mas nós saímos dali apertados. Não tivemos mais paz. Não vou entrar em detalhes, que isso não é bom hoje. Mas só para você entender, quando eu estou falando da graça de Deus, como eu estou vendo essa graça hoje. Nós fomos para o hotel, no outro dia tinha uma festa de criança. Não podemos sair o dia todo. O nosso hotel foi cercado, muçulmano para todo lado. E os soldados vieram muito nervosos. Tinha soldado em cada andar do hotel. Foi um dia muito tenso. E eu pensei comigo, estamos mortos. Num lugar muito movimentado, cercado, não tinha como sair. Um carro para sair dele levaria no mínimo 30 minutos para andar 2 metros. E aí eu falei para o nosso repórter, vamos fazer uma transmissão, e vamos deixar uma dica para quem estiver assistindo, né? Na minha ideia era a última transmissão. Até nós estamos escrevendo um livro agora. Aquilo ali era a nossa despedida. E não sei se os irmãos entenderam, quem assistiu, né? Mas quem é esperto. Então, reuni aquele pessoal, aqueles irmãos que estavam comigo e disse, olha, irmãos, tem um avião às 2h30 da manhã. Quem quiser voltar para casa, vou dar um jeito de mandar vocês para o aeroporto. E eu ia ficar com 2 pessoas, mas vou ficar sozinho. Pode ir os 2. Porque tem algo que Deus me mandou fazer aqui. Não está pronto ainda. Mas vocês podem ir. Mas interessante, emocionante, que nessa hora que a gente conhece as pessoas. Isso para mim é muito emocionante, porque eu não esperava que daquelas pessoas que estavam comigo, todos eles estavam dispostos a ficar ali e a morrer por Jesus, de cabeça erguida. Eu disse, olha minha gente, às 6h da tarde, eu vou sair por aquela porta do hotel e vou enfrentar os caras. Se vocês quiserem, sai pelos fundos, encheu de soldado. O presidente mandou
soldado, primeiro-ministro, segundo-ministro, terceiro, mas há 2000 anos atrás, Jesus deu a vida por nós, e hoje Ele merece que alguém esteja disposto a fazer o mesmo por Ele. E cada um daqueles irmãos começaram a falar: eu vou ficar, aleluia, nós vamos ficar. Diga então, nós vamos orar, às 6 horas da tarde, quando eles começarem a rezar, nós saímos, cada um bota um boné, um chapéu, e vamos. Eles pensam que nós vamos fugir, mas nós vamos em outro lugar, um lugar que é muito pior do que nós já passamos. É o lugar onde é um lugar chamado, como é que diz o nome do lugar? É uma tribo onde sacrificam crianças, e esse é o coração do coração da África, o coração da magia negra, o coração da feitiçaria, tudo ali. São milhares de crianças que eles matam. E o menino que estava comigo, que é o Doce, que nós entrevistamos aqui, era dessa tribo. E quando eu entrevistei ele aqui, eu disse para ele: eu quero ir na tua tribo. Ele disse: não, minha tribo lá não dá para entrar, o rei lá é muito mau, e ele me odeia, porque eu saí da tribo por causa de Jesus. O Doce, ele era o homem que fazia sacrifício humano, ele cortava as crianças para sacrifício, e ele era o sacerdote então. E agora ele teve uma experiência, que ele teve uma visão. Ouça bem, Jesus aparece para aquele menino na tribo, anos atrás, e ele nunca ouviu ninguém falar de Jesus, mas ele teve uma visão lá dentro, e Jesus aparece para ele e diz para ele: você é meu escolhido e tal. E ele saiu da tribo e fugiu. E agora o rei daquela tribo, que é um canibal, é uma pessoa que come pessoas humanas, come carne humana, mata pessoas. Ele disse para o rapaz: se você vier aqui, eu vou acabar com você. Mas eu disse: Doce, fala com o presidente, diga que eu quero ir lá fazer uma festa para criança. E essa festa, todo mundo já conhece o Projeto Daniel. Então Deus tem usado muito o Projeto Daniel para evangelismo, para entrar em lugares que jamais entraria uma pregação. Aí o presidente mandou o rei deixar nós entrar no reino dele, e nós estamos indo. Saímos do hotel 18 horas aquele dia, desligamos nossos celulares, e os nossos inimigos pensam que a gente vai para o aeroporto. Nós vamos para a selva. Foi uma aventura emocionante, daria um filme extraordinário essa viagem. Mas quando nós chegamos lá, no outro dia, nós vamos entrando no reino. É um nome engraçado, esse reino, mas para você entender, tem 3 tribos, que cada qual pior que a outra. São reinos. Este reino que mata a criança até hoje, o chefe, o rei desse lugar, chama-se Diabo, com todas as letras. Quem é que manda nesse reino? É o diabo. E lá está a casa do diabo, em cima da montanha. Pensa nisso. E o rei é só a figura de fantoche ali. É um reino com 6 milhões de pessoas. É muita gente, no meio da selva. E pertinho dele tem, logo que passa esse reino, tem o reino dos canibais, que são os índiozinhos baixinhos e feio, que dói, mas feio, pensa nisso. E tinha um deles lá na festa, me olhava assim, que de vez em quando ele lambia, porque quando eles veem uma pessoa branca, eles pensam assim: que bife que vai dar, é carne de primeira, é macia, é diferente.
Vai ter churrasco hoje à noite. É isso. A última vez que o presidente mandou uns soldados lá, mandou 50 soldados armados, não voltou nenhum para casa. Eles comeram todos. São os canibais que você vê naquela revista do Fantasma, se alguém leu ano passado. Eram os pigmeus. E nós estamos indo para lá então. E eu pedindo para Deus, eu quero um sinal que o Senhor está conosco. O Senhor deu uma trovoada lá em Kampala, né? Agora nós precisamos que o Senhor mande o sinal. Quando nós chegamos na beira do reino, recebemos a notícia: o rei autorizou vocês a entrar, mas vocês têm somente aquela estrada para andar. Se sair fora dali, estão mortos. E também não pode demorar. Deu tudo o contrário. Nós demoramos mais do que o tempo que devia. Mas quando nós vamos chegando, entramos no reino de Touro, vamos chegar no outro reino, a nuvem, uma nuvem todo o tempo que nós estivemos na África, desde o momento que descemos do avião no primeiro dia, aquela nuvem acompanhando, chovendo, pingando, desde o primeiro dia. Eu fiquei assim maravilhado com isso, porque aquela nuvem chovendo para mim era um conforto. E quando nós entramos no reino do inimigo, aquela nuvem para na frente. E eu falei: aí vai na frente, Senhor. E começa a chover na nossa frente. Irmãos, aquela poeira assim, aquele calor, aquele pó, lugar que não chove há tanto tempo, somente na estrada que nós vamos passando é a chuva caindo. Aleluia. A graça de Deus. Emocionante. E aquele povo lá em cima da montanha nos esperando. Eu fico imaginando eles olhando lá embaixo, aquela nuvem descendo e nossa caravana chegando, e a nuvem na frente. Aleluia. Graça de Deus. Fiquei empolgado. Chegamos lá, aquela festa, né? E tal. E eu comecei a passar mal quando a gente descobriu que estava em cima de um altar, que já morreram muitas crianças. Eu comecei a passar mal. Achei que ia desmaiar. Fiquei umas 3 horas no sol também. O pessoal lá gosta de sol, porque eu nunca vi coisa igual. Mas nós não aguentamos o sol muito tempo. E aí quando eu vou pregar, cada pessoa, tinha muitos governos lá, tinha vários reinos representados, e representante do governo, do presidente, e comedor de gente tinha de monte, bruxo, feiticeiro, feiticeira. Alguém falar que lá é feiticeira, come gente, que lá mata. E eu não sei se é meu estômago que não aguenta muito, mas eu sou embrulhar, né? E aí eu comecei a pregar. Não ia pregar, ia só fazer a festa. Mas eu comecei a pensar, aquelas crianças. E aí um irmão me trouxe uma foto de uma criança. Disse: profeta, tem uma criança lá embaixo, está esperando, é a próxima vítima. O que você faria? Você está no lugar onde sabe que daqui um pouco vão matar uma criança. É a coisa que mais acontece lá. E Deus foi me dando uma coisa assim, que eu chamo de graça. Eu comecei a ficar furioso sem ficar bravo. Mas eu comecei a pregar para eles, dizendo assim: eu estou aqui e eu sou um rei. Queria dar notícia para vocês que agora eu sou rei. Pelo menos eu digo: eu sou um rei. Porque a Bíblia diz que todos que creem em Jesus um dia vão governar com Ele, e Ele é o Rei dos Reis.
Se Ele é Rei dos Reis, nós somos reis. E eu resolvi me comportar como rei. Digo, bom, eu sou um rei, e eu estou aqui com a mensagem para os reis desse lugar. Quem me mandou aqui foi o Rei dos Reis. O Rei dos Reis. Eu digo, vocês viram aquela nuvem que me acompanhou? São os meus ministros que estão comigo. São os anjos de Deus que estão comigo. E eu vim aqui trazer uma mensagem. A partir de hoje, todo rei que não dobrar os joelhos para Jesus será estipado. Imagina a raiva, a fera. E eu fiquei mais brabo ainda. Foi um confronto. E eu comecei a mandar a mensagem para o diabo. Diabo, escuta aqui. Tu vai sair desse lugar. E aqui quem vai mandar a partir de hoje é Jesus. Eles me proibiram de falar das mortes das crianças. O rapaz ele disse, não fala, porque senão nós é que não saímos vivos daqui. Daí eu disse para ele assim, eu dou uma semana para o presidente acabar com isso, ou então eu vou fazer uma denúncia internacional. Mas esse cara não vou matar mais criança aqui. Então, resumindo, foi uma briga, uma guerra, um confronto contra aquele diabo que mora ali, morava. Não vou entrar em detalhes, mas porque nosso tempo é curto, mas para finalizar, eu disse agora, todos vão dobrar o joelho para o Rei dos Reis. E quem não dobrar os joelhos não vai viver. Eu estava pensando naquele dia, eu pensei, puxa, eles pensam que eu sou, eles pensam, né, que eu sou muito rico, alguma coisa assim. Mas vou aproveitar isso, que eles pensam alguma coisa, e vamos então fazer um quebra de altares nesse lugar. E resultado final, todos eles, menos um que saiu correndo, dobraram os joelhos. Representantes do governo, representantes de nações, de tribos, e foi algo fantástico. Porque o menino que estava do meu lado, o Doce, ele tinha muito medo. Mas quando ele viu chamando o diabo pelo nome, e desafiando o diabo, e mandando o diabo pastar, xingando o diabo, ele criou uma coragem. E todos eles começaram a levantar e criar uma coragem de enfrentar. Então acho que foi a coisa mais importante que aconteceu nessa viagem, porque um reino de Satanás foi destruído. E a partir dali, aqueles reinos que se dobraram para Jesus, a partir daquele momento, houve uma libertação. E aquele moço, no final, me disse, olha, está todo mundo me procurando, esse rapaz, e pedindo para mim ser o rei deles, porque eu sou descendente de sangue, o único descendente do sangue real daquele reino, é o menino que estava aqui na igreja. Aleluia. E esse menino, quando terminou essa festa, todos aqueles inimigos vieram me abraçar, e eu dava um apertão e levantava para cima, e eu olhava no olho de cada um e dizia, Jesus quer você. Feiticeiro, macumbeiro, matador de gente. E foi assim uma coisa maravilhosa, porque nenhum deles saiu dali perturbado, todos saíram dali feliz, menos o rei, fugiu, né? E aí eu disse, Doce, você é descendente? Sou. Nós vamos te ungir, você vai assumir o reino, e vai botar esse cafajeste na cadeia, matador de crianças,
e você vai ser o próximo rei. E ele ficou muito feliz. Aquele menino mudou o rosto dele, o sorriso dele mudou. Ele começou a contar: eu tinha medo, mas aquela hora que todos nós dobramos os joelhos, eu recebi algo de Deus. O que ele recebeu? A convicção, a certeza que ele era um rei. Então ele saiu daqui do Brasil como escravo, entrou na África como escravo, e quando saiu como rei. Aleluia! E eu cumpri a minha tarefa de profeta, ungir reis e tirar reis. Aleluia! Então essa foi a maior guerra que nós travamos e que foi uma vitória para Deus, extraordinária, e que valeu a pena então todas as lutas. Mas o mais interessante, aquele rei que é o representante do diabo na África, quando o menino foi falar para ele que eu estava chegando, ele disse: eu vou mandar um representante, mas eu não vou, porque o diabo disse que eu não posso chegar perto do profeta, então eu não posso ir lá. Então veja, o diabo sabe a maior verdade que está escondida, é que cada um de nós é um rei, uma rainha, uma princesa, e o diabo esconde isso. O diabo é o pai da mentira. Ele quer fazer as pessoas entenderem que esse mundo é ruim, que o futuro é péssimo, que nada nos espera de bom. O diabo tenta, através da ignorância, escravizar as pessoas com medo. Se você visse aquelas crianças, a gente chegava perto das crianças para abraçar, elas faziam uma cara de medo, corriam apavoradas. Imagina o pesadelo dessas crianças, sabendo que a próxima pode ser ela. Para você entender, um ritual de matança de criança é algo que nem você ir na balada no sábado aqui na universidade, cheio de jovens vão para a balada, aqui na esquina, todo mundo vai ali beber cerveja, normal para eles. O dia que tem matança de criança, vai todo mundo assistir, é normal. Tem dias que matam 5 virgens, e vai todo mundo assistir, fica lá assistindo, ficava. Agora eles é que têm medo de praticar isso. Então naquele momento que eu estava ministrando, Deus me deu uma graça, me deu uma coragem. Eu posso dizer que até foi uma raiva, um ódio, porque eu tinha vontade de arrancar a cabeça daquele rei, e eu dava uns gritos violentos, e eu fiquei sabendo depois algumas coisas. Depois disso já morreu 5 pessoas naquele lugar, porque realmente começou uma guerra. Mas o menino que nós ungimos, eu disse para ele: tu procura o presidente e diga para o presidente que eu te ungi, e tu vai assumir o reino, e vão prender aquele rei, e vão botar aquele cara na cadeia por matar crianças, e eu vou voltar aqui, e eu vou lá no teu reino, e lá no Brasil nós estamos dando apoio para o teu reino, e pode contar conosco. Aleluia. Esse rapaz, ontem ele mandou uma mensagem tão feliz. Ele disse: olha, eu vou ter a partir de agora, semana que vem eu vou ter um exército. O presidente me deu um exército, porque agora eu sou uma rei. Eu sou uma rei, dizendo. Eu achei interessante contar para você, porque esse menino saiu aqui da igreja. Nós entrevistamos ele aqui na última aula, e ele era um rei, mas se conformou em ser um escravo,
porque teve medo. Mas ele pensava que o diabo era grande coisa. E assim a África, a ignorância, o medo que eles têm da noite, o medo do amanhã, o medo da fome, o medo da miséria, o medo da cobrança, da morte. E eles ouviram uma mensagem que tirou o medo deles, a mensagem que o Rei dos Reis está chegando. O Rei dos Reis existe, e este Rei é aquele que tira reinos e coloca reis e tira reis. Aleluia. Então, para finalizar, hoje, primeiro dia do mês, 10º mês judaico, o dia que a rainha Esther deixa de ser escrava e torna-se rainha. E a Bíblia diz que ela alcançou graça diante das pessoas, diante do rei. E é isso que aconteceu com aquele menino na África. Ele alcançou graça. Depois que nós ungimos ele, o povo dele começou a lhe procurar e disse: você é o nosso rei, reine sobre nós. Vamos tirar aquele rei que está matando crianças, e você será o rei. Aleluia. Essa é a mensagem para o próximo ano para você. Deus está falando com você. Deixe de ser um escravo, assume a tua realeza. Você tem o Rei dos Reis por trás de você. O Rei dos Reis te chamou e te ungiu para você reinar. Milhares de criancinhas precisam de você, que você assuma isso. Aleluia. É interessante que essa semana o pessoal da África passou por grandes provações. Eles tiveram que fugir muito, se esconder, e ameaçado de morte, perseguido. E aquele menino me disse: profeta, veio um demônio no meu quarto. Ele disse: eu estava dormindo, o demônio veio e falou comigo. É o demônio da minha tribo. O demônio disse: você teve que trazer um profeta na nossa tribo, e agora eu não tenho mais onde morar. Estou falando do diabo. O diabo dizendo: não tem mais onde morar. O profeta nos expulsou da nossa terra, e nós estamos vagando, e por causa disso nós vamos brigar com você. Ameaçou ele de tudo que é coisa. E ele disse: agora, profeta? Digo: filho, nós entramos na casa do diabo, pisamos na cabeça dele, botamos ele para correr. Você tem medo do quê? De sonho? De escuridão? Esse diabo está derrotado. Assume a tua autoridade e governa sobre aquele povo. São 6 milhões de almas. E ele disse: não é só 6 milhões, profeta. Olha o que ele me disse: o reino dos pigmeus está debaixo da minha autoridade. Este reino domina sobre os pigmeus. Os pigmeus nunca ouviram uma pregação, a não ser aquele que esteve nessa reunião. A partir de agora, eles ouvirão. Aleluia. Nossa próxima etapa vai ser os pigmeus. Então nós conquistamos para Deus um reino, ou talvez mais de um reino. E o que eu achei interessante, exatamente isso, em Mateus capítulo 2, quando os reis vieram, reconheceram que Jesus é o Rei dos Reis, trouxeram para ele ouro, incenso e mirra. Então ouça bem a mensagem: quando você respeita a unção de alguém, aquela unção vem sobre ti. Aquele menino, ele fala em toda a África: meu pai foi no Brasil, foi ungido pelo profeta e mudou sua história.
Agora, ele disse, agora eu fui ungido rei, então eu vou ser um rei. Aleluia. Os magos reconheceram que Jesus era o rei dos reis. E você? O que é Jesus para você? Para algumas pessoas ele é um profeta. Os muçulmanos reconhecem que ele é um profeta e até respeitam. Para outras pessoas ele é um santo. Não sei para que ele é para você, mas eu sei que eu, pela minha força humana, jamais poderia entrar numa tribo ou num reino, desafiar o rei deles e sair de lá sem um fio de cabelo prejudicado. Eu sei. Quando chegou de madrugada, a gente ficou lá, aquele dia que desafiamos esses demônios, a gente não conseguia sair da cidade. Os demônios eram tantas trevas, que ficamos 4 horas num beco. E aquele rei tinha dito que se nós saíssemos daquela estrada, ele não tinha mais responsabilidade com a nossa vida. E ali naquela madrugada que estavam os irmãos africanos com medo de voltar. Perguntei: o que está acontecendo com vocês? E se você desafiou os reis, você acha que eles estão aonde? Esperando nós? Daí eu disse: olha, filho Bombali, se vocês quiserem ficar no hotel aqui, pode ficar. Eu sei dirigir, vou pegar esse carro e eu vou voltar dirigindo. Mas não sei o que, os caras estão esperando. Digo: aquele que me trouxe para a África é poderoso para me levar de volta para casa. Aleluia. E aí, mais uma vez na madrugada, eles se encorajaram e decidiram todo mundo vir. No outro dia, notícia nos jornais que naquela madrugada mataram 15 soldados da ONU, 53 foram feridos e 3 desaparecidos. Mas nós estávamos ali. Ouça bem agora. O presidente da Uganda disse: nós não podemos proteger vocês, não podemos dar o exército para acompanhar vocês, vocês estão por sua conta. E essa foi a melhor coisa que eu já ouvi até hoje. Nós saímos de Kampala sem um guarda, sem um soldado humano, só os ministros que acompanham o exército de Deus. Aleluia. Então, quando nós voltamos para casa, que entramos naquele aeroporto, que eu ouvi essa música tocando, eu falei: glória a Deus. Porque até a hora de entrar no aeroporto a gente não tinha certeza que chegava. Por quê? Porque a única saída de uma nação é o aeroporto. Todo mundo sabe que nós estamos indo para o aeroporto. E aí? Onde estão os inimigos? Ou Deus nos tornou invisível, ou Deus mudou o tempo, ou Deus mudou os guardas. Eu só sei de uma coisa: nós estamos aqui. Aleluia. Diga aleluia. Então hoje é um dia especial, Rosh Kodesh. É o dia que Deus transforma escravos em príncipes. Se você está sentado e você acredita como aquele menino acreditou, tua vida nunca mais será a mesma. Quando você se torna rei, você ganha um exército, você ganha súditos, você ganha um reino. E foi isso que Jesus veio fazer. Ele é poderoso. Eu vou encerrar contando para você agora uma parte. Nós ficamos uma semana inteira assim, que eu acho que se eu dormir 30 minutos foi muito. Quem é que ia dormir? Se
Se você entrasse no meu quarto, você ia ficar apavorado no meu quarto. Nem vou contar como é que estava, senão outro dia eu conto. Senão... Mas interessante, a gente está muito cansado. E aí no avião, eu tive uma visão. Eu vi o que aconteceu no mundo espiritual, naquela hora que a gente estava lá naquele reino. Uma visão que me deixou assim, vários dias meio dopado, vou explicar aquilo. Mas eu já tive várias visões com Jesus. Mas essa foi muito, muito, muito emocionante, porque parece um filme. Você consegue imaginar entrar numa selva, na casa dos demoniados, sair de lá, caminhando, andando, chegar inteiro em casa. Então eu estava no avião e de repente abri meus olhos e eu comecei a ver que quando nós chegamos naquele lugar, Deus é testemunha que eu não ia pregar, mas quando eu vi aquelas crianças, e eu pensei, essas crianças vão morrer amanhã, vai ter matança amanhã e depois da manhã, e nós estivemos aqui, não fizemos nada. É isso que eu estava pensando, né? Nós estivemos aqui na cara desses endemoniados, e vamos voltar para casa, e vai continuar matando gente. Aquela hora me deu dentro de mim assim um fogo. Eu falei, olha, eu morro aqui, mas vou virar a mesa desse lugar. E aí, na visão que eu tive no avião, eu vi Jesus naquela hora. Parece que ele estava ali há séculos, esperando. E eu ouvi ele dizer, assim atrás de mim. Ele disse, obrigado por ter vindo. Primeira coisa foi um impacto. Eu disse, mas como assim? Jesus falar obrigado para mim, por eu ter vindo. Aí me veio um entendimento que Deus precisa de alguém aqui na terra com o pé no chão para fazer um ato profético, para que ele possa agir. Tem que ter alguém aqui embaixo disposto. E eu comecei a perguntar, mas o que tem a ver isso, eu vir aqui? Digo, primeira coisa, ele começou a me mostrar uma visão, que quando ele era pequeno, Jesus, ele passou pelo perigo de morte. O rei daquela época mandou matar todas as crianças, e ele era uma criança na época, e ele passou pelo perigo de morte. Então, olha a dor de uma criança. Eu nunca tinha pensado nisso, mas Jesus estava dizendo, eu passei por isso que essas crianças estão passando, e eu estava esperando alguém que viesse aqui desafiar esse reino. Você veio, e ele estendeu essa gratidão a todos aqueles que estavam ali, e ele me mostrou a única maneira de vencer esse reino das trevas. Você tem que ter mais amor pelas crianças do que pela própria vida. E na hora me vem o versículo, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar sua própria vida pelos seus amigos. Então o amor é a graça de Deus, e somente um amor assim poderia vencer aquele demônio de ódio. Naquela hora daquela visão, eu vi na minha frente, olha, nem o Júnior consegue. O Júnior já fez uns desenhos uma vez para nós sobre um dragão, mas não vi um dragão tão feio, tão podre, horrível,
como eu vi naquela visão, na minha frente. Então quando eu gritava, diabo, tu vai sair daqui, eu estava vendo aquele dragão terrível, feio. E aí veio a segunda parte da visão que Jesus mostrou: se você não obedecesse, você não saía dali. Então eu tinha que obedecer e desafiar aqueles demônios, enfrentar. E a outra parte muito importante é as 10 pessoas que estavam comigo. Na verdade eram 11 pessoas. Para fazer um decreto, precisa de um grupo de pessoas, que é chamado de Mínia. Então nós lançamos um decreto para cancelar aquela nação ali. Eles tinham um pacto com a morte, de geração em geração. E agora esse pacto foi interrompido, foi quebrado, pelo poder da palavra de Deus e o sangue do Cordeiro Jesus. Aleluia. Então essa visão, eu fiquei muito impactado, porque eu vi todas as criancinhas que foram mortas nos anos passados. Aquilo me deixou muito mal. E depois eu comecei a ver as crianças que seriam mortas no futuro, e saber que foi interrompido. Foi algo extremamente recompensador, maravilhoso. Dizer que esse Natal será diferente para mim, será diferente para a África e para milhares de crianças que ainda têm esperança de que vão viver. Aleluia. E eu senti, esses últimos 3 dias, que nós deveríamos fazer uma oferta de resgate e enviar para a África. E hoje eu enviei a minha oferta pessoal, e vai ter que parcelar em 3, 4 vezes para ir. Mas hoje é Rosh Kodesh, primeiro dia do mês, dia de ofertar nossas primícias. E eu quero fazer um desafio a todos aqueles nossos irmãos, nossos pastores, aqueles que têm igrejas no Brasil, lançar um desafio de Natal. E cada pessoa que puder, cada família que puder, levantar pelo menos um cordeiro e somar nessa oferta. Eu tenho certeza e quero profetizar para você, que se você nunca ofertou um cordeiro antes, final de ano, de Natal, experimenta pela primeira vez na vida. Você vai descobrir que no ano que vem, um cordeiro será o dízimo daquilo que você poderá ofertar. Mas haverá uma mudança de fase na nossa vida, nossa história. Houve uma mudança de fase no nosso ministério sem precedentes. Hoje se espalha pela África essa notícia: ou os reis dobram os joelhos para Jesus, ou serão tirados. Aleluia. E será colocado outro no seu lugar. Então eu pensei comigo, isso aí vale mais de 100 cordeiros. Então nós vamos levantar uma oferta final de ano. E eu quero desafiar todos aqueles que entenderam no meu coração o que eu entendi quando Jesus disse: obrigado por ter vindo. Não é apenas a minha presença que estava lá, eu estava levando cada um de vocês, eu estava levando a oferta de cada pessoa, eu estava levando as orações do Brasil. Foi destronado o principado da África, o continente africano foi destronado. Ele foi vencido pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que foi pregado. Então isso foi um marco muito grande para o Brasil. O Brasil tem uma dívida com a África,
E nós estamos resgatando isso. Há uma alegria na África, há uma paz, muito melhor do que eu ficar festejando com eles o Natal. Foi esse presente que eles receberam. Eles podem acreditar no amanhã. Eles acreditam agora que o Rei dos Reis está morando lá. O nome daquele reino vai ser mudado agora. Vai ser tirado o nome do diabo de lá. O rei vai ser mudado. A próxima geração será mudada. Então eu quero desafiar nossos amados queridos. Quem merece presente no Natal é o aniversariante. Quero desafiar todos vocês que têm um 13º, que é um presente, transforme ele em graça. Transforme tua oferta em graça para pessoas que jamais teriam conhecimento de Deus. Vamos investir na África. Eu comecei hoje e vou continuar nos próximos meses. Eu tenho um alvo que eu coloquei no meu coração, porque se Jesus ficou feliz, aleluia, o que mais importa? Os reis trouxeram ouro, incenso e mirra. Você quer tornar-se um rei? Prepara a tua oferta. Meu primeiro desafio é que você levante um cordeiro com a tua família e diga: isso vai para a África, mesmo que não seja agora, daqui a 2, 3 meses, mas o próximo ano, eu tenho certeza que nós vamos chegar na África. A história mudou, mas o importante é que há esperança para esta geração que estava escravizada por Satanás durante tantos séculos. Coloque a mão no seu coração. Esta é a mensagem que está tocando hoje na África, porque ele vive. Podemos crer no amanhã. Bem forte. Temor não há. Temor não há. Mais forte. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, se crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, pois eu bem sei, eu sei, minha vida está nas mãos do meu Senhor, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Essa é a minha maior certeza, saber que a minha vida está na mão dele, e por isso nós estamos aqui. Eu quero abençoar cada pessoa que abençoa a África, que mandou sua oferta e que vai estar enviando sua oferta até o final do ano. Quero abençoar cada um de vocês e dizer que esta oferta pode passar céus e terra, mas um dia nós estaremos cruzando a área da vida entre o natural e o sobrenatural. Um dia nós vamos encontrar com Deus e nós vamos ter um encontro com nossos cordeiros, nossas ofertas.
elas estariam lá do outro lado, em forma de pessoas e crianças que foram salvas. Aleluia. Um dia nós vamos encontrar. Um dos primeiros sonhos que eu tive na minha vida foi esse. Eu mandei 100 cruzeiros, 100 reais naquela época, para uma missão. E eu tive um sonho, que eu chegava no céu e encontrava algumas pessoas, e elas diziam: estou aqui por tua causa. Aquela oferta que o Senhor enviou, através dela nós somos salvos. Então este é o espírito de Natal que eu entendo. A graça de Deus. Deus enviou uma oferta do céu, e esta oferta, por causa dela, nós estamos aqui. O Cordeiro de Deus é Jesus, e esse Cordeiro é que nos traz essa graça de podermos ser, do dia para a noite, transformado de escravos em reis, príncipes. E nós podemos também fazer isso, tornar a vida de alguém lá na outra nação uma vida melhor. Agora, aquilo que você faz por graça, isso muda a tua vida. Aleluia. Nós fazemos parte de uma história. Nós estamos vivos no planeta Terra hoje. Nós vamos poder comemorar o Natal com a família. Isso vale a pena. Esqueça lá o panetone, mas não esqueça das crianças da África. Aleluia. Eu mandei o nosso filho, que é o Doce, fazer uma festa. Você vai ter que mandar dinheiro, e você vai assumir o reino com uma grande festa. Porque na minha pregação eu disse que rei pobre, miserável, não vale nada. O que adianta ser rei pobre? Eu não sou um rei pobre, porque o Rei dos Reis está comigo. Então eu disse: tu vai lá com um churrasco, dá uma festa para o teu reino, e diga que o reino do céu chegou. Eu acredito que isto sim, nós podemos dizer que é um Feliz Natal. Aleluia. Então, Deus abençoe cada pessoa que vai preparar o seu cordeiro, sua oferta de Natal, para abençoar crianças que estão hoje em trevas. Que Deus abençoe cada oferta de Natal, de final de ano, que será consagrada para levantar o reino de Deus no continente africano. Que cada oferta seja no próximo ano o dízimo do que o Senhor vai multiplicar. Que o Senhor mude os escravos de hoje em príncipe do amanhã, em reis, pessoas que estão em segundo lugar, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão empobrecidas. Quando fizer esta oferta, eles sejam honrados como a rainha Esther foi, assumindo o lugar de rainha. Que assim cada pessoa que está participando desse projeto de Natal na África seja honrado por Deus, com esta unção, com esta graça, com essa plenitude de graça, como a rainha Esther foi, em nome de Jesus.